Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e de coração eu agradeço você por estar aí, dispensando mais um tempo para estar conosco, para estudarmos juntos a palavra de Deus. São profecias que estamos considerando neste nosso canal, que tem como propósito desvendar o invisível e revelar os mistérios que por nós mesmos somos incapazes de reconhecer, de desvendar. Deus mostra aonde Satanás atua, é, aonde ele manipula os homens, tanto no terreno religioso como no terreno político, e com base no estudo da palavra de Deus, nós somos agraciados, nós somos abençoados em receber essas preciosas informações, para não sermos enganados pelo príncipe das trevas, por Satanás. Então, é muito proveitoso esse nosso encontro, que Deus possa te abençoar aí. Hoje nós estamos começando agora, o programa de número 39. Dentro deste canal estamos considerando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Aproveito, portanto, para lhe fazer dois pedidos. O primeiro, se você não assistiu os vídeos anteriores, ou se assistiu apenas alguns dos nossos vídeos, para que você não se sinta até ofendido com o que nós vamos dizer aqui, na sequência do que já foi dito, eu recomendo que você assista os outros vídeos também. Cada vídeo que nós gravamos, nós provamos pela Bíblia, nós discriminamos, nós destrinchamos a palavra de Deus para analisar bem aquele assunto que está sendo mencionado. E cada encontro nós desenvolvemos mais o assunto, dando seguimento ao que foi falado no encontro anterior. Sendo que agora nós estamos começando o encontro de número 39, é possível que você fique até chateado por alguma coisa que nós vamos dizer, porque você já perdeu as explicações, já perdeu as provas que já apresentamos aqui a respeito dos poderes dominantes. Poderes dominantes esses que Satanás utiliza para fazer cumprir os seus propósitos maléficos na terra. Então, o propósito de Deus, na palavra de Deus, é fazermos entender aquele ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Ou seja, Satanás se esconde por detrás do bem, ele se esconde através de milagres, de curas, de fenômenos, do sensacionalismo, e sem a orientação de Deus, nós não vamos poder identificar Satanás através de todas essas boas obras aos nossos olhos. Então Deus procura dizer aonde Satanás atua e revela aonde ele atua. E assim, através da Bíblia Sagrada, nós teremos plena consciência, plena certeza aonde poderemos colocar os nossos pés em lugar seguro. Então é só através das orientações de Deus que isso se torna possível. Sem Deus, sem a Bíblia, nós somos incapazes de perceber a atuação de Satanás por detrás de certos poderes aí que são destaques no mundo. Então você fará bem em assistir os outros vídeos e você certamente, ao fazê-lo, não se sentirá chateado, possivelmente chateado, por alguma coisa que vamos falar hoje, na sequência do que já foi falado anteriormente. E a outra coisa que eu aproveito para lhe pedir é para que você leia a Bíblia conosco. Nós estamos aqui com a Bíblia em mãos, como em todos os encontros nós temos a Bíblia, e nós vamos apresentar alguns versos bíblicos, vamos considerar esses versos, e é bom você acompanhar, folhear a tua Bíblia aí, para ler conosco os versos que serão apontados, para que você se identifique mais com Deus, se aproxime mais de Deus, e para que você possa comprovar aquilo que estamos a dizer, ok? Então, essas duas recomendações eu sempre faço no início do nosso encontro, do nosso canal aqui, e aqui está feita as recomendações. O fato é que nós temos falado ultimamente sobre os poderes que o Apocalipse destaca que é da parte de Satanás no tempo do fim. Apocalipse 16, os versos 13 e 14, fala da união de três poderes religiosos: o dragão, a besta e o falso profeta.
temos explicado quais são esses poderes. O importante é entendermos agora, já explicamos bastante sobre isso, o importante é termos a consciência de que cada um desses poderes não se trata de indivíduos isolados, de pessoas, de certos homens que vão aí aparecer no futuro, conforme alguns estão a pensar, estão a ensinar aí nas igrejas. Não é nada disso. Com respeito ao dragão, ali em Apocalipse 12, ali de forma metafórica, de forma simbólica, apresenta este poder na figura de um animal possuindo 7 cabeças e 10 chifres. Ali está a figura do dragão em Apocalipse 12. O que significa este animal terrível e espantoso? Significa o espiritualismo nas suas múltiplas formas no tempo do fim. Trata-se da estrutura espiritualista que Satanás iria se utilizar no tempo do fim para levar os homens à perdição, através dos enganos que este poder iria disseminar no mundo, principalmente na ideia de que existe vida após a morte. Já explicamos muito sobre isso, provamos aí nos encontros anteriores. Assista para confirmar o que já falamos. Também a besta que você encontra em Apocalipse 13 não se trata de um homem, um personagem só, um indivíduo, como muitos entendem por aí, estão a pregar nos púlpitos, achando que a besta trata-se de um ser humano que virá aí ao nosso tempo futuro, próximo futuro, e vai se revelar como sendo um opositor declarado de Deus. A besta que é mencionada ali no Apocalipse 13 também trata-se de uma estrutura religiosa, especialmente apontada ali no Apocalipse, para levar os homens à perdição no tempo do fim. E trata-se do papado. Temos provado em vários encontros aqui que fizemos, desde quando começamos a estudar o livro de Daniel, e discriminamos, e destrinchamos, e especificamos isso em vários encontros, para que não houvesse dúvida alguma de que Deus aponta para o papado como sendo este poder que é apresentado no Apocalipse 13 como sendo a besta que sobe do mar. E temos também lá, conforme eu disse aqui, Apocalipse 16, os versos 13 e 14, dos 3 poderes religiosos dominantes, o dragão, a besta, e tem também o falso profeta. O falso profeta, da mesma forma, não se trata de um indivíduo, um personagem, um ser humano isolado que vai se manifestar aí no tempo do fim. Embora esses termos estejam no singular, o fato é que trata-se todos eles de uma estrutura religiosa. Assim é o falso profeta. No tempo do fim, seria um agente particularmente perigoso para enganar as pessoas que quisessem estudar a Bíblia e identificar a verdade através do estudo da Bíblia. Satanás levantou o falso profeta no tempo do fim especificamente para evitar que as pessoas reconheçam a verdade ao estudarem a Bíblia. Então, é o poder que Satanás usa para levar as pessoas a serem enganadas ao olharem para a Bíblia. Veja que tamanha ousadia da parte de Satanás. Conquanto o dragão é o espiritualismo que ensina que a morte não existe, assim como Satanás fez com que Eva, o próprio Satanás fez com que Eva pensasse que a morte não existia, a despeito de Deus ter sido declarado, ter sido enfático em dizer o dia em que eles desobedecessem, certamente eles morreriam. Satanás se disfarçou de uma serpente no jardim do Éden e levou a Eva ao engano, fazendo ela acreditar que a morte não existia. Então, este é o forte do dragão para o tempo do fim. Ele ensina que a morte não existe. O papado, por outro lado, é para fazer com que as pessoas creiam que são cristãs sem usarem a Bíblia. Então, é o poder que Satanás usou para que, de uma forma especial, levasse as pessoas a acreditarem que o cristianismo depende de se subordinar às orientações do papado. O próprio Papa, ele não esconde o fato de que o que faz com que a igreja se movimente são as suas ordens, são os seus dogmas, são os seus ensinos que estão relatados nas encíclicas, estão relatados no catecismo, e toda a tradição da Igreja Católica tem muito mais peso, muito mais valor do que o que diz a Bíblia.
Então Satanás levantou o papado, que é tido como a segunda, que é tido como a besta, né? A primeira besta ali do Apocalipse 13, levantou o papado justamente para desviar a atenção das pessoas da Bíblia, para fazer as pessoas pensarem que cristianismo é seguir o papado ao invés de seguir o que a Bíblia diz. Então, este é o forte do papado nas intenções de Satanás. E agora, para aqueles que querem realmente pesquisar na Bíblia para identificar a verdade, Satanás levantou no tempo do fim, de uma forma especial, o falso profeta. O falso profeta é o poder perigoso que, mesmo levando a Bíblia para as pessoas lerem, apresenta uma mensagem distorcida. Não apresenta a verdade, torce a verdade e faz com que as pessoas se envolvam com o engano, acreditem no engano. Veja uma coisa que a Bíblia não está a ensinar e aceite uma mentira no lugar da verdade. E é por isso que o falso profeta se torna até mais perigoso, porque apresenta a Bíblia de forma distorcida. Temos falado então, há alguns encontros, que o falso profeta ensina que a lei de Deus caducou, assim como o papado ensina, sendo o papado um poder usurpador de Deus e trocou a lei de Deus, a autoridade de Deus que manda guardar o sábado, o Papa manda agora guardar o domingo, e agora o falso profeta ergue a Bíblia e diz, realmente é o domingo, o dia de guarda, e aquilo que o Papa está a dizer está certo. E defende esse ensino distorcido que o Papa dissemina no mundo. E também o dragão ensina que a morte não existe, como eu falei, né? E o falso profeta ergue a Bíblia e diz para as pessoas que a morte existe, a morte não existe, né? E prova o que o dragão está a dizer. E nos encontros passados nós temos já aprofundado sobre isso. No último encontro nós falamos sobre a questão da saúde, como que o falso profeta ergue a Bíblia e diz que nós podemos comer qualquer coisa para satisfazer os caprichos do nosso apetite. E Deus vai dizendo uma coisa na Bíblia e o falso profeta usa a Bíblia para torcer o que Deus diz e levar as pessoas ao engano. E hoje nós vamos dar sequência ao ensino do falso profeta. Por que o falso profeta realmente é um poder perigoso no tempo do fim? As pessoas acreditam no falso profeta porque, mais do que qualquer outro poder agora, Satanás está conferindo um poder especial para o falso profeta. E que poder é esse? É o poder do entrar em contato com o sobrenatural, o fazer curas, milagres, prodígios e assim por diante. Jesus havia advertido sobre os falsos profetas do tempo do fim, né? Mateus 24. Haveriam falsos cristos e falsos profetas no tempo do fim. E Jesus advertiu, vede para que eles não vos enganem. E Jesus, então, sobre os falsos profetas, diz que eles seriam tão enganosos, tão grandes enganos, que, se possível, até poderiam enganar os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles que realmente estudam a palavra de Deus. Então, tamanho seria a capacidade de levar as pessoas ao engano através do sobrenatural. Quem iria lhes conferir poder para fazer curas, milagres e todos os atos sensacionais descritos por Jesus? É o próprio Satanás. Muitos ficarão surpresos. Qualquer hora leia ali em São Mateus capítulo 7, dos versos 21 ao 23, com respeito à volta de Jesus, Jesus disse que muitos desses ficarão surpresos, porque eles estariam mergulhados no engano sem perceberem que estavam no engano. Então, esses perdidos que Jesus diz com respeito à sua volta ali, esses perdidos, eles vão querer se defender ante Jesus, dizendo, mas Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome nós não fizemos milagres. E Jesus vai dizer que não os conhece. Não foi através do poder de Jesus que eles realizaram aqueles milagres. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 2, dos versículos 9 ao 12, que as pessoas, por escolherem
por escolha própria, o engano, elas vão mergulhar nessa escolha deles, eles vão mergulhar no engano, vão mergulhar na mentira a tal ponto que elas só vão perceber aonde haviam mergulhado, aonde haviam caído, quando Jesus estiver se manifestando ali nas nuvens do céu. Só no dia do juízo é que elas vão acordar e perceber que estavam no barco furado. É o mesmo lá de São Mateus capítulo 7, dos versículos 21 ao 23, conforme eu acabei de dizer aqui. Apocalipse capítulo 13, dos versículos 11 em diante, fala que Satanás iria fazer tantos prodígios, tantos milagres, que iria enganar toda a raça humana. E é por isso que vai fazer cumprir, através desses milagres de Satanás, vai fazer cumprir o que está em Apocalipse 13, verso 8, de fazer com que toda a terra se maravilhe e adore a besta, que é o papado. Então, Satanás iria enredar as pessoas nas malhas finas do engano. Iria fazer com que as pessoas, porque escolheram ficar do lado da mentira, então Deus permite elas serem levadas por essa enxurrada de engano que Satanás tem para o tempo do fim, e assim as pessoas se tornarão presas fáceis nas mãos do arqui-inimigo do bem. O fato, então, que maravilhas, sinais e prodígios seriam o tópico forte para o falso profeta, que Satanás iria conferir a eles. Nós vamos, então, analisar como que eles estão se defendendo, se escondendo atrás desses milagres. Para começar, então, o estudo de hoje, vamos ver o que está lá em São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. Jesus, antes de subir ao céu, depois da sua ressurreição, ele reuniu seus discípulos, e assim nós lemos o que ele disse aqui em São Marcos 16, dos versos 15 ao 18. Nós lemos assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora preste atenção nos sinais que Cristo iria conferir aos seus discípulos depois que ele fosse para o céu. Diz assim: E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enfim, Jesus aqui conferiu poderes aos seus discípulos para fazerem cumprir a ordem do ide. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. São Marcos capítulo 16, verso 15, conforme nós acabamos de ler aqui. Então, para fazer cumprir esta missão, os discípulos nessa tarefa, Jesus conferiu a eles esses poderes mencionados aqui. Eles, se bebessem alguma coisa mortífera, não iria lhe causar dano algum. O fato é que naqueles dias havia alguns lugares que os inimigos ofereciam bebidas envenenadas para eliminar os seus opositores. Os discípulos iriam enfrentar muitas inimizades quando fossem falar de Jesus em lugares aonde eles não seriam bem recebidos, aonde se adoravam outros deuses, aonde muitos se enriqueciam através de souvenirs, através de emblemas das divindades que eles tinham ali, como você vê ali na Canção Nova, lá em Aparecida do Norte, sempre tem aqueles enfeites, aqueles emblemas da religião, e assim era comum ali no passado, as cidades com as suas divindades, e ali tinha muitos comerciantes que, quando viam um cristão dizendo que aqueles deuses eram deuses falsos, eles criavam muitos inimigos, esses cristãos. E esses comerciantes, era fácil querer envenenar esses que estavam a destruir o seu trabalho ali, o seu ganha-pão. Então, entre outros que se tornavam inimigos dos cristãos, haviam esses comerciantes também. E era comum, então, o veneno ser dado para os cristãos, e Jesus falou: caso beberem algum veneno, esses
o veneno não lhes fará mal algum. Caso alguma víbora, alguma serpente lhes morder, também você não sofrerá dano algum. O apóstolo Paulo foi pregar num certo lugar e uma víbora venenosa lhe mordeu. As pessoas que estavam presentes viram que aquela víbora era muito venenosa e eles ficaram expectantes, achando que Paulo, em poucos minutos, iria sucumbir, porque era uma víbora que ele ergueu o braço e veio estendida, mordendo o seu braço, aquela víbora, e as pessoas acharam que Paulo não iria se safar dessa. No entanto, Jesus havia prometido: se alguma víbora, alguma serpente lhes morder, não lhe acontecerá nada. Inclusive, havia locais ali em que as serpentes, elas não eram mortas, elas eram adoradas, e havia lugares que eram cheios de serpentes. E aqui nós temos esse caso do apóstolo Paulo, para fazer cumprir aquilo que Jesus havia dito sobre eles. E eles curariam enfermos, e eles iriam entrar em contato com os milagres, e tudo que os apóstolos falavam, os discípulos falavam no seu trabalho missionário, todas essas manifestações miraculosas aconteciam para confirmar os ensinos deles, para comprovar que Deus estava com eles. Então, aqui nós vemos essa atuação do Espírito Santo de forma sobrenatural, de forma miraculosa. Mas, se fôssemos perguntar qual seria o maior obstáculo para que os discípulos pudessem fazer cumprir a ordem de Cristo de pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os povos naqueles dias? Qual seria o maior obstáculo que os discípulos deveriam enfrentar para cumprir essa missão? O maior obstáculo, sem dúvida, seria a barragem das línguas, os idiomas. Como que eles seriam entendidos num país que falava um outro idioma, se falava uma outra língua? Como que eles poderiam fazer uma pessoa tomar uma decisão ao lado do Evangelho se eles não fossem entendidos, né? Havia muitos países ali ao redor de Jerusalém, e ali naquelas regiões mesmo da Ásia, ali da Europa, que era tudo perto da África. Então, todos esses países dos 3 continentes, haviam pessoas que vinham com outros idiomas ali, viviam falando a sua própria língua nativa e não podiam entender o aramaico rude, tosco dos judeus, dos discípulos de Cristo. Na verdade, eles já tinham uma certa idade ali, Pedro já era um homem de meia idade. Não podemos imaginar Pedro, assim como os demais discípulos, assentados no chão, com uma lousa entre as pernas, tentando aprender a falar um outro idioma, a dominar uma outra língua. Não daria tempo para desenvolver o intelecto nesse sentido, aprender a falar uma outra língua que era fora a língua deles, o aramaico. Eles eram pescadores, não tinham muito estudo, eles eram toscos, eram rudes, e eles precisavam de um poder também, assim como o poder de curar, o poder de dar revelações, o poder que Jesus conferiu aqui, conforme nós lemos, né? Havia o problema das línguas, né? E aqui estava um obstáculo a ser superado, e Deus, do jeito que ajudou eles no aspecto do sobrenatural, das curas, dos milagres, também resolveu ajudar eles no aspecto do assunto das línguas, dos idiomas. Jesus havia dito aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Então, Jesus, quando falou isso aos discípulos, ele tinha um plano especial para fazer cumprir a pregação do Evangelho para os outros povos. Então, de forma mais rápida e eficaz. E qual foi o plano de Cristo para colocar em prática esta disseminação do Evangelho para as pessoas de outros países? Vamos abrir agora a nossa Bíblia lá no livro de Atos. Em Atos capítulo 2, o versículo 1 em diante, nós lemos o que aconteceu lá na festa do Pentecostes. O fato é que a festa do Pentecostes, como a festa da Páscoa e outras festas que se realizavam lá em Jerusalém, era uma festa que fazia com que vários judeus de outros países
porque os judeus se espalharam ali, né? Foram para vários países, depois do apedrejamento de Estevão, principalmente, e muitos, na verdade, começaram, depois da perseguição do imperador ali contra os judeus, muitos se dispersaram para outros países, tanto na Europa, como na Ásia, como na África. E seus filhos já aprenderam outro idioma, e eles cresceram falando outro idioma, e do país onde eles haviam nascido ali, mas sendo filhos de judeus, e eles estavam ali. Mas por ocasião das festas especiais, como a Páscoa, a festa do Pentecostes, esses judeus, com seus filhos, com a sua parentela, iam participar dessa festa lá na cidade de Jerusalém. Então era um momento de encontro de pessoas, judeus de várias nacionalidades, com vários idiomas, e aqui nós vamos ler o relato da festa do Pentecostes, que judeus de todas as partes se encontraram ali para participar desta festa. E vamos ver então o que aconteceu. Diz assim, Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, aqui nós gostaríamos de dar um parênteses para mostrar que quem está se revelando aqui, quem está convidando, quem está atraindo as pessoas é o próprio Espírito Santo. Eu posso imaginar como se fosse uma espécie de um vórtice, de um tornado, um redemoinho, um vento aqui está descrito, um vento impetuoso, versículo 2, né? Atos 2, verso 2, um vento impetuoso, um vento forte ali se manifestou, e pode ser até da maneira de um vórtice, de um tornado, ou um vendaval muito forte se destacou ali, mas Jesus havia dito a Nicodemos, São João capítulo 3, só para comparar aqui, né? Jesus havia dito que o Espírito Santo age como um vento. Você não vê o vento, mas você sente os seus efeitos. Então aqui, o Espírito Santo, o ser invisível, ele se manifestou entre eles e causou um efeito tal que eles se reuniram ali para saber o que estava acontecendo. E para provar mesmo que era da parte de Deus, João Batista, há pouco tempo atrás, havia dito lá para os judeus, e era muito conhecido os ensinos de João. João Batista, ele dizia, eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim, se referindo a Jesus, ele vos batizará com fogo, fazendo referência ao poder que, através de Cristo, as pessoas seriam batizadas. E Cristo, então, para provar que era um ser divino, aquele que Deus enviou, ele iria se revelar através do poder do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo veio para comprovar que realmente o que João Batista dizia e que a pessoa de Cristo que fora crucificado pelos judeus, tanto um como o outro, ambos eram verdadeiros da parte de Deus. Então, aqui nós vemos a manifestação do Espírito Santo para provar realmente que João Batista falou a verdade e que Cristo Jesus, aquele que fora crucificado, era o próprio Salvador que esteve com eles ali há algum tempo atrás. Então vamos dar continuidade aqui. Aqui provou o Espírito Santo que ele, Deus, estava ali e Jesus, na verdade, era aquele que estivera com eles e fora crucificado e agora estava tentando reunir a todos porque tinha uma mensagem especial para todos. Vamos ver então a partir do verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ao verso 3 que eu não li. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Enfim, aqui não está definindo nada até agora. Está apenas dizendo que os discípulos receberam o Espírito Santo, isso ficou comprovado ali, mas começaram a falar outras línguas. As igrejas em geral, e aqui nós estamos falando sobre o falso profeta, o sistema religioso do cristianismo apostatado. Quanto a esse sistema, nós temos as igrejas em geral,
evangélicas e neopentecostais, eles utilizam este capítulo 2 do livro de Atos para dizer essas línguas que é mencionado aqui como sendo as línguas que hoje se fala nessas igrejas. Essas línguas estáticas, essas línguas que não se pode entender, línguas ininteligíveis. E eles dizem que essas línguas que se fala aí, que é pelo poder do Espírito Santo, é nada mais, nada menos do que a língua do céu. E eles dizem que é isso que aconteceu ali no Pentecostes. E é por isso que as igrejas aí que falam essas línguas dizem que são igrejas pentecostais. E eles falam essas línguas embasadas nesse acontecimento do Pentecostes aos dias dos discípulos. Mas vamos aqui entender o que aconteceu. Veja o verso 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Bem, aqui já está começando a clarear o assunto. Por ocasião da festa do Pentecostes, como eu disse, estavam religiosos vindo de várias nações reunidos para participar em Jerusalém daquela festa. E veja o verso 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos 2, verso 6. A clareza aqui do texto é inquestionável. Todos eles que vieram de várias nações ficaram atônitos, ficaram admirados, porque viram aqueles homens, os discípulos de Cristo, iletrados, rudes, toscos, sem muita cultura, em outras palavras, falando na língua que eles dominavam de outros países. Então, as pessoas que vieram de outros países, aqueles judeus, eles se colocavam em grupos porque, por falarem o mesmo idioma, eles ficavam juntos. Esses grupos, com seu idioma, estavam sempre juntos. De repente, um dos discípulos, ali num ponto de destaque, começou a falar com aquele grupo no idioma que aquele grupo entendia. O outro discípulo, no outro palanque, falava a um outro grupo de uma outra língua, aquele outro grupo entendia o que aquele outro discípulo falava. E assim, todos os discípulos, discorrendo da palavra de Deus, a todos os presentes, nas suas próprias línguas, todos eles eram entendidos, e aqui deixou aquela multidão perplexa. Como pode isso? O verso 7 esclarece mais ainda. Atos 2, verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? O verso 8. Então como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Então, aqui enfeixou o assunto. O verdadeiro dom de línguas da parte de Deus, que é mencionado no Pentecostes lá na Bíblia, trata-se de idiomas das nações. Então havia pessoas de várias nações reunidas e eles entenderam perfeitamente a mensagem de Deus que os discípulos comunicou para eles naquele momento. E agora vamos ver a lista que a Bíblia nos oferece para esclarecer mais ainda sobre esse dom de línguas. Atos 2, a partir do verso 9. Partos, medos e elamitas, e os que habitam na Macedônia, na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, é uma clareza indiscutível, né? É uma clareza muito óbvia que aqui essa lista que Deus permitiu, que Deus inspirou para que fosse escrita, é para dizer, olha, todos esses que falavam essas línguas, de onde eles vieram, eles voltaram para a sua terra natal, depois da festa, entendendo tudo o que eles haviam aprendido. Assim, os discípulos fez com que o evangelho fosse espalhado para as outras nações. Ali foi um pontapé inicial para a disseminação do evangelho para todos os povos. É lógico que depois os discípulos viajaram, mas ali esses
esses religiosos que estavam na festa do Pentecostes, eles já levaram consigo para a sua parentela, para os seus vizinhos, para as pessoas de onde eles moravam, a mensagem do Evangelho explicando como que Deus fez com que eles entendessem de forma sobrenatural aquela mensagem preciosa que agora eles haviam aprendido. Então, assim o Evangelho foi espalhado naqueles dias. Mas ainda não terminou. Veja ainda o versículo 12 e 13. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isto? Verso 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Sempre Satanás levantou acusadores. Na verdade, esses são aqueles que não entenderam a língua dos discípulos. São aqueles que, na verdade, eram instrumentos de Satanás que estavam ali para desfazer da obra de Deus. E por não entender o que os discípulos estavam falando, achando que os discípulos estavam a falar coisa com coisa, eles disseram: bom, esses discípulos aí que estão falando essas coisas, estão falando asneiras, eles estão bêbados, como qualquer bêbado fala coisas sem nexos, assim estão os discípulos a falar. No entanto, nós já vimos pela inspiração aqui que todos eles pregaram a palavra de Deus, todos eles foram entendidos e eles tiveram o verdadeiro dom de línguas naquela ocasião. Enfim, São Marcos capítulo 16, ali Jesus havia dito que realmente eles falariam línguas, e aqui se prova como seria o dom de língua que Jesus iria conferir aos seus discípulos. Seria línguas de nações, línguas inteligíveis, idiomas de outras nações. Assim, nós descobrimos pelo texto principal da Bíblia sobre o dom de línguas o que é realmente o dom de línguas por parte de Deus. Mas as igrejas estão falando coisas aí que ninguém entende, mas eles buscam se explicar pela Bíblia, torcendo o que a Bíblia diz. Vamos ver outro texto que eles usam, que está no livro de Atos ainda. No capítulo 10, Atos capítulo 10, vemos uma situação sobre o dom de línguas já na experiência do centurião chamado Cornélio. Então, a partir do verso 1, Atos 10, dos versos 1 em diante, nós lemos assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Verso 4. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 6. Este está com um Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. O verso 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Bem, a experiência que nós lemos aqui, deste capítulo 10 do livro de Atos, nós já consideramos no encontro anterior para explicar o que é aquela visão que Deus deu para Pedro, neste capítulo 10, do lençol que tinha vários animais imundos, e Deus pediu para Pedro matar e comer aqueles animais. Nós já vimos, explicamos, que não se trata de alimentação literal. A visão não era para que Pedro passasse a comer aquilo que Deus designara como sendo animais imundos, animais impuros. Deus nunca mudou a dieta, os princípios alimentares saudáveis que ele estabeleceu desde o princípio para o homem, para que o seu povo tenha saúde, e lá, descrito lá em Levítico 11. Enfim, nós já usamos esse capítulo 10 para provar que não se trata sobre alimentação, esse capítulo 10. Quando Deus falou assim com Pedro, é para ensinar Pedro de que ele não deveria manter preconceito para com
os judeus, para com os gentios, porque Pedro era um judeu. E dos discípulos, Pedro ele era o mais ortodoxo, o mais tradicional, o mais fundamentalista na questão dos princípios judaicos. E, de acordo com as tradições judaicas, eles consideravam gentios como sendo imundos, do jeito que Deus ensinou para o gentio, para o judeu, considerar certas carnes imundas, não apropriadas para serem digeridas. Assim, os judeus tinham tinham gentios, muitos não, tinham todos os gentios como essas carnes imundas. E Deus então ilustrou este fato através daquela experiência. No encontro anterior, nós já explicamos bem sobre isso, lá no verso 28, Pedro entendeu, olha só para relembrar, ali no Atos 10, 28, ao ter entendido o assunto, que não se tratava de alimentação, mas sim de princípios, de preconceito, que Deus queria destruir aquela barreira. Então diz assim, o verso 28, disse-lhes, vós bem sabeis, Pedro está falando ali para a família de Cornélio, né? Então disse assim, disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, de acordo com aquela visão do lençol zoológico ali, né? Cheio de animais impuros, e Pedro recebeu a ordem de Deus para digerir aqueles animais que, de forma literal, era proibido terminantemente serem digeridos. No entanto, Deus quebrou o preconceito de Pedro, revelando isso no sentido de se relacionar com os gentios. Ele deveria deixar de pensar que os gentios eram imundos. E Pedro revelou isso nesse verso 28. Ainda o verso 34, só para reforçar, nós lemos assim, abrindo Pedro a boca, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Enfim, veja o vídeo anterior, quando falamos sobre alimentação, entre outros textos, nós já explicamos que não tem nada a ver Deus permitindo no Novo Testamento o homem comer aquilo que outrora lhe fora proibido comer. Porque Deus separou animais limpos de animais impuros, animais próprios para comer e animais impróprios para comer, e Deus não mudou isso no Novo Testamento. E é isso que nós provamos no encontro anterior. Mas o que nos importa hoje, desse capítulo 10 do livro de Atos, é a questão da família daquele povoado de Cornélio, dos soldados, dos seus servos, enfim, do próprio Cornélio, de serem todos eles piedosos. Pedro foi até a casa deles, porque Cornélio pediu para os seus servos irem chamar Pedro. Pedro saiu ali de Jope, foi até Cesareia, se encontrou com a família de Cornélio e, de repente, aconteceu o que nós vamos ler aqui no verso 34, o verso 44 ao 48. Atos 10, 44 a 48. Estando Pedro conversando com eles ali, vendo que eles eram piedosos, que eles eram tementes a Deus, veja o que diz então esses versos. Atos 10, 44 em diante diz, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que os ouviam, ou seja, todos aqueles que faziam parte da família de Cornélio. O verso 45 diz, os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, então havia aqueles que acompanharam Pedro lá de Jope, né? Estavam ali agora na casa de Cornélio e viram aquilo, né? Então todos eles maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então aqui era uma quebra de preconceito de judeu para com os gentios. E o Espírito Santo mostrou que eles também seriam agraciados tanto quanto os discípulos que eram judeus. Então conferiu o dom do Espírito Santo a eles também. Veja o verso 46, diz assim, Atos 10, 46. Pois os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Verso 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Pedro, então, vendo que eles receberam
o Espírito Santo, Pedro os batizou, se tornaram cristãos, Cornélio e todos aqueles que o rodeavam. Bem, o que deixou Pedro e os seus acompanhantes ali, judeus, maravilhados ali na casa de Cornélio, é que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e aqueles que eram os romanos juntos com Cornélio e contemplou eles de uma forma especial. Agora eu vou ler de novo o texto que eu acabei de ler. Talvez você não prestou atenção da revelação de Pedro a respeito do que aconteceu ali. Eles começaram a falar línguas. E alguns pentecostais de hoje dizem, está vendo? Quando se recebe o Espírito Santo, você, como prova de que recebeu o Espírito Santo, você precisa falar línguas. Se você não falar línguas, significa que você não recebeu o Espírito Santo. É isso que dizem por aí. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. O Pedro vai, inspirado por Deus, clarear para nós o assunto. Diz assim, o verso 48, Atos 10, o verso 47, Atos 10, 47. Pedro disse assim, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então, o que é de importante e revelador nessas palavras de Pedro? Diz que eles receberam o Espírito Santo da família de Cornélio, assim como eles, os discípulos, haviam recebido. Aqui é um termo comparativo. Assim como nós, esses receberam o Espírito Santo. É o que está aqui no versículo 47. Então, esta comparação é para dizer que foi o mesmíssimo Espírito Santo, o mesmíssimo poder que foi conferido aos discípulos lá no Pentecostes. A referência aqui é o ocorrido do Pentecostes. Então, o que aconteceu lá no Pentecostes, aconteceu aqui agora com a família de Cornélio. Os discípulos e os que estavam, Pedro e os que estavam com Pedro ali, que vieram lá de Jope e foram na casa de Cornélio, eles viram que Cornélio e a sua família começaram a falar outros idiomas, outras línguas. E, em outras palavras, quando Jesus chamava os discípulos, todos eles estavam inseridos no convite de Deus para cumprir o ID, para que fossem pregar a outras pessoas. E então, o Espírito Santo já estava aqui conferindo poder para que eles espalhassem o Evangelho, assim como aos discípulos, eles também deveriam espalhar o Evangelho para outras pessoas. E foi isso que Pedro e os que estavam com Pedro conseguiram presenciar naquele momento. É por isso que Pedro disse, assim como nós, esses também receberam o Espírito Santo. O fato é que o Espírito Santo, na questão do dom de línguas, ele confere justamente este poder para que se pregue o Evangelho, para que as outras pessoas que falam outro idioma, que vivem em uma outra nação ali, e era muito comum haver mistura de pessoas, às vezes no mesmo país, falando idiomas diferentes. Então Deus conferia este dom especial a fim de fazer propagar o Evangelho naqueles dias. Então aqui nós vemos esta clareza. Então tem uma finalidade útil, a Bíblia diz, o Espírito Santo. Vamos ver agora lá em 1 Coríntios sobre o dom do Espírito Santo, que também usam para falar, que ali descreve que é uma língua especial, que só o crente batizado fala, e a prova de que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo é a pessoa que fala línguas. Vamos ver se isso procede através do que eles encontram também ali na igreja de Corinto. Paulo esteve ali naquela igreja e antes de falar do assunto das línguas ali da igreja de Corinto, que hoje se utiliza muito para provar o dom de línguas que se fala nas igrejas, antes de entrarmos no assunto das línguas, vamos primeiro conhecer qual que era a índole, o comportamento, a vida espiritual dos membros da igreja de Corinto. Vamos conhecer aqui. Vamos ler primeiro, então, antes de entrar no assunto das línguas, o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. Nós lemos assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, é Paulo que está dizendo, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso,
Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens? Veja aqui nessa apresentação da conduta da igreja de Corinto. Que conduta triste, que tristeza para o apóstolo Paulo que fundou a igreja ali na cidade de Corinto. Ele queria tratar aquela igreja com alimento mais sólido para pessoas cristãs amadurecidas, que recebem um alimento mais sólido, mas eles haviam aceito o evangelho, haviam criado uma igreja ali pela atuação do apóstolo Paulo junto com eles, e eles desenvolveram uma igreja, e o tempo passou, Paulo voltou a visitar eles, e eles continuavam tão pequenos espiritualmente falando, como desde o princípio, quando Paulo fundou aquela igreja. Eles não haviam desenvolvido, eles eram carnais, eles eram briguentos. Aqui Paulo descreveu aqui no verso 3, eles eram invejosos, eles se envolviam com contendas. Então, era uma igreja problemática. Havia muitos problemas que Paulo precisava tratar na igreja aqui, né? Na igreja de Corinto. E entre os problemas que ele teve que resolver ali, que ele teve que corrigir, era o problema da questão dos idiomas, das línguas, né? E sempre quando nós lemos línguas, como nós lemos ali em Atos 2, em Atos capítulo 10, ali sobre Cornélio, quando fala línguas, algumas bíblias modernas, e para dizer que é um acréscimo das traduções deles, eles colocam a palavra estranha, línguas estranhas, eles colocam a palavra estranha ou estranhas entre parênteses. É para dizer que, na verdade, o parênteses ali, a palavra estranhas, é para dizer que não existe no original. Então, sempre quando você encontra línguas aqui no Novo Testamento, e se você ver a palavra estranhas, estará escrito de forma diferente. Estará escrito ou em itálico ou entre parênteses. É para designar que é um acréscimo do tradutor, porque o original nunca coloca o termo estranho. Isso, na verdade, é um acréscimo, a palavra vem sempre apenas línguas, e sempre se reporta a idiomas, conforme nós temos considerado aqui. Com Cornélio, lá em Atos capítulo 10, não foi diferente. E havia o problema lá na igreja de Corinto. Era uma igreja de contenda, conforme nós lemos aqui, e eles queriam, na sua arrogância, no orgulho que eles possuíam, eles queriam mostrar que eles tinham mais Deus do que os outros. Eu explico. O fato é que a igreja de Corinto era uma igreja portuária e havia vários barcos, várias embarcações que sempre estavam ali no porto trazendo novos estrangeiros, e era frequentemente visitada essa igreja por pessoas que vinham de outros lugares, por cristãos que estavam ali visitando a igreja de Corinto, ou mesmo que faziam parte da igreja de Corinto, e eles tinham um mau hábito de querer repetir aquilo que aconteceu lá no Pentecostes. É lógico que lá no Pentecostes houve muito barulho, houve muita gente conversando, porque havia muitos estrangeiros, era um momento de festa, não era uma casa de oração, era o templo aberto ali, o pátio do templo, e as pessoas se reuniam e havia o barulho, e houve todo aquele desenvolvimento que aconteceu com os discípulos lá no Pentecostes. Assim foi lá no Pentecostes, e aqueles cristãos que ouviram falar do ocorrido, agora queriam repetir este acontecimento dentro da igreja lá em Corinto. E eles queriam dizer como que o evangelho os alcançou, como eles conheceram o evangelho, como eles estavam disseminando a pregação aonde eles viviam, e eles se colocavam em pé, e todos queriam falar ao mesmo tempo. Eu estou me adiantando aqui do que nós vamos ler sobre o assunto das línguas descrito para a igreja de Corinto. Em outras palavras, havia uma tremenda balbúrdia naquela igreja, e Paulo precisou ir ali para corrigir, entre outros problemas que eles haviam criado ali na igreja, havia essa questão das línguas. Vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 14. É um capítulo que os pentecostais, os evangélicos, que falam línguas estranhas por aí, eles usam também para se defenderem a respeito, dizendo que eles têm, na verdade,
o Espírito Santo e eles torcem o que o capítulo diz para falarem o que pensam, né? Achando que o apóstolo Paulo está abonando as línguas ininteligíveis. Mas nós vamos ver que é justamente o contrário disso. Vamos ver então, a partir do verso 1 de 1 Coríntios 14, diz assim: Segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo já está evidenciando não o dom de línguas, conforme as pessoas priorizam aí. Dizem que o dom de línguas é a prova de que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo. Mas Paulo já está jogando por terra esse conceito. Ele está se reportando a dons e ele está falando, olha, é mais importante vocês profetizarem. Vamos ver ainda o verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Nós já vamos voltar a esse texto, porque é o mais inexpugnável para os promessistas, para os pentecostais, para os evangélicos que falam línguas. Esse verso 2 é o ponto auge das explicações deles para se defenderem naquilo que eles fazem. Mas nós vamos voltar depois aqui a esse verso 2 de 1 Coríntios 14. Mas continuando, o que Paulo diz para a igreja ali. Diz assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Veja que ele coloca línguas como no plural. Ele faz referência a idiomas. Eu gostaria que vocês fossem versados em línguas, que vocês soubessem dominar vários outros idiomas, como aconteceu lá no Pentecostes. Vários idiomas foram alcançados porque foi falado ali naquela ocasião vários idiomas. E para se pregar o evangelho a todos os povos, então precisa falar muitos idiomas. E Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês profetizem, porque profetizar ou falar das verdades de Deus de forma clara é mais importante, né? E eu queria que vocês falassem várias línguas, o versículo 5, né? Mas porém que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Veja que Paulo ele está defendendo aqui, em 1 Coríntios 14, o fato de que a igreja deve entender o que se diz. Isso prova que muitos estavam falando coisas que os demais da igreja não estavam entendendo. Era um ajuntamento de pessoas de várias nações dentro de um mesmo edifício, no mesmo prédio daquela igreja, e ali eles queriam falar todos ao mesmo tempo e não se entendia nada, não se entendia ninguém que proferia coisa alguma ali, e Paulo está vendo este problema. Então ele diz, o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, aquele que fala um outro idioma, né? Então se a interpretar, para que a igreja receba edificação. Aí a igreja vai entender e aí será realmente válido o que está falando ali. O verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, em que aproveitarei se eu vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então, há vários tópicos, né, dentro da área do cristianismo. Então, se ele for falar das coisas de Deus, se não for entendido, que proveito seria, né? Não importa que assunto. A pessoa deve entender, ou as pessoas devem entender o que se diz. O verso 7. O verso 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis?
porque estareis como se falasseis ao ar. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, vocês estarão aí falando no idioma da nação, ou das nações de onde vocês vieram, aí dentro da igreja, é como se vocês estivessem falando ao ar. Não tem proveito nenhum. A não ser se tiver intérprete, aí será proveitoso. Fora isso, não tem como ser proveitoso uma situação dessa. Então, nesse caso, ele diz assim, no verso 15: Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Quando ele fala espírito, aqui, veja a letra maiúscula, ele está falando, orarei com o meu íntimo. Eu devo orar comigo mesmo, já que as pessoas não vão entender. Eu estou na casa de Deus, eu vou guardar silêncio, é o meu íntimo, eu orarei a Deus, e ele está dizendo que assim você deve fazer com o entendimento. Ou seja, de forma proveitosa, que é a razão, a inteligência, a lucidez. Se a pessoa orar com entendimento, nesse sentido, então será mais válido do que discorrer com palavras ininteligíveis dentro da igreja. E ainda o verso 15 continua: Cantarei com o espírito, eu canto aqui no meu íntimo, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, não atrapalhando o culto, não falando coisas que não será aproveitado ali, as pessoas não vão entender. Nós temos um episódio lá em 1 Samuel, no capítulo 1, dos versículos 10 ao 15, a respeito de Ana, né? Ana, ela foi a mãe de Samuel e ela queria ter um filho e ela não poderia ter um filho porque ela era estéril e ela estava orando a Deus em silêncio, conforme Paulo colocou aqui, que deve ser dentro da igreja, se as pessoas não entenderem a pessoa que está a falar. Então, se tem uma língua desconhecida, não fale em voz alta. Fale com entendimento, em espírito, e de forma sábia, fale consigo mesmo. E ele sabe que Deus vai ouvir, que Deus vai escutar aquela prece, conforme aconteceu com Ana. Ana, 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 10 ao verso 15. Então, Ana, ela queria ter um filho, mas era estéril, e ela rogou a Deus, murmurando, fazendo uma oração baixinho. Até o profeta ali achou que o sacerdote, achou que ela estava bêbada, porque ela parecia que estava só balbuciando ou falando ali coisas assim que não dava para entender o que ela estava a dizer, mas ela estava baixinho e Deus estava ouvindo ela. Então é nesse sentido, conforme o caso de Ana, que Paulo ele recomendou daqueles que falavam idiomas desconhecidos dos presentes para falar ali na igreja consigo mesmo e com Deus. E nós vamos ver isso ali no versículo 2, que é tão mal entendido pelos que falam línguas nos dias de hoje. E aqui então ele está regulando ao pessoal ali da igreja de Corinto, que tinham essa falta de organização. E aqui o versículo 18 nós lemos assim: Dou graças ao meu Deus, 1 Coríntios 14, 18. Paulo diz assim: Dou graças ao meu Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então por que ele está falando assim? Dou graças ao meu Deus porque eu falo mais língua do que todos vós. Não porque ele era orgulhoso, o apóstolo Paulo. Não porque ele era arrogante e queria dizer que era melhor que os outros. Mas para se fazer como capaz de corrigir a igreja. Capaz de entender o assunto. Na verdade, Paulo ele era versado em vários idiomas. Nós temos aqui registrado, entre outros possivelmente, que Paulo falava em grego. Atos, procure lá uma hora, Atos capítulo 21, verso 37 e verso 40. Então ali você vai ver nesses dois textos Paulo discorrendo na língua grega. E também em Atos 22, verso 2, você vai ver Paulo falando na língua hebraica. Ele chamava a atenção de todas as pessoas, dado ao domínio linguístico que ele possuía, a sua grande erudição e a sua grande capacidade de persuasão. Era um homem realmente tarimbado, preparado, e todos ficavam admirados com a sua grande cultura.
E é nesse sentido que ele falou, olha, dou graças a Deus porque eu falo mais língua do que todos vocês. Ele se referia a línguas de idiomas. E de fato, ele falava mais língua do que todos eles. Mas olha o que ele diz a partir do verso 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua, ou seja, em outro idioma. Sempre quando coloca língua, sem especificar, a Bíblia não especifica porque é o que eu já disse, né? Você entende lendo ali os outros textos referentes ao dom de línguas. É sempre língua e se reporta a idiomas. Então, ele prefere falar apenas 5 palavras, né, no seu próprio entendimento, ou seja, sabendo que as pessoas vão entender, sabendo que será proveitoso, do que falar 1.000 palavras em língua que as pessoas não vão entender. Não será proveitoso e realmente é isso que Paulo encontrou acontecendo na igreja de Corinto. Não tem mistério nenhum esse 1 Coríntios capítulo 14 para os evangélicos, para os promessistas, os neopentecostais, enfim, ficarem defendendo línguas estáticas, línguas ininteligíveis, línguas estranhas que eles falam ali nas igrejas que eles frequentam, para dizer que eles têm o Espírito Santo. Então, Paulo aqui, veja o versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Ele diz assim: de sorte que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então, por que ele queria tanto ali na igreja de Corinto que eles profetizassem? Porque a profecia é uma mensagem mais sólida, é uma mensagem mais madura, que é já mais avançada, que diz respeito ao corpo de crentes. Aqueles que já são cristãos, eles vão se identificar mais com as profecias, né? Os incrédulos precisam ainda tomar o leitinho, tomar os primeiros passos da mensagem do cristianismo. Então, para poder eles darem esse início de compreensão à mensagem de Cristo, é que tem o dom de línguas, para que alcance eles, e eles, ao entender o Evangelho, eles abram o coração para Cristo e, dando este passo inicial, conhecendo a Jesus, eles possam prosseguir em crescimento, aprendendo sobre Cristo. Aí, nesse desenvolvimento, é que eles vão lidar com profecias e com assuntos, mensagens mais sólidas, mais maduras da palavra de Deus. E Paulo ele chegou a dizer assim, né? O versículo 23. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Então Paulo, ele estava vendo ali, naquele ajuntamento de cristãos dentro da igreja de Corinto, aquela balbúrdia, aquela bagunça de pessoas falando línguas diferentes umas das outras e todos falando ao mesmo tempo. Então aquilo iria dar uma impressão de ser um encontro de pessoas loucas. Seria um escândalo para os indoutos ou para os incrédulos. E Paulo deixou isso bem claro. Ao ver tudo aquilo, certamente iria escandalizar. E Jesus havia dito certa vez, é inevitável que venha escândalos, mas ai daqueles pelos quais eles vêm. Então, se o escândalo acontecer, Deus não terá por inocente aqueles que provocam o escândalo. E essa igreja aqui estava precisando ser uma igreja mais preparada, mais doutrinada, mais amadurecida. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, nós começamos explicando sobre o comportamento dessa igreja. Era uma igreja cheia de contendas, cheia de intrigas, era uma igreja carnal, uma igreja cheia de disputa, e aqui nós vemos Paulo encontrando uma igreja debaixo dessa situação triste, que estava dando escândalo ao invés de edificar e atrair pessoas para o cristianismo. Para corrigir o problema, então, Paulo deu algumas orientações que nós vamos considerar ainda, mas depois que vermos o que diz realmente lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Porque é o texto mais forte dos que falam línguas nos dias de hoje,
para dizerem que o assunto realmente é línguas que se fala no céu, é línguas dos anjos, é línguas que o homem não pode entender. E por que eles dizem isso? Vamos ver o que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Nós lemos assim: Paulo disse: pois o que fala em língua, ou seja, que fala em idioma, não fala a homens, senão a Deus. Em primeiro lugar, está aqui uma questão. Eles dizem: aqui está uma prova de que os homens não podem entender, porque ele está falando a Deus. Ele recebeu o dom de Deus para falar com Deus. Por aí já não tem lógica nenhuma entender desta maneira. É como se Deus fizesse uso do homem para falar consigo mesmo. Dá uma língua que o homem não entende para que o homem fale com ele, mas não tem essa lógica, essa conduta assim da parte de Deus. Mas o que Paulo está querendo dizer quando fala assim? Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. O que nós vimos aqui na consideração desse capítulo? Quando Paulo fala assim, não fala aos homens, não quer dizer não fala a todos os homens da terra. O assunto que Paulo está discorrendo aqui é um assunto local, é um assunto que ocorria dentro da igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: o que fala em línguas dentro da igreja, o que fala idiomas dentro da igreja, porque o assunto é a igreja, então ele fala: o que fala em línguas diferentes não fala aos presentes. Não está falando àqueles que estão participando do culto. Veja que o assunto realmente era o assunto que acontecia dentro da igreja. O verso 4, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Versículo 4, nós lemos assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O assunto era na igreja. O versículo 5 também, 1 Coríntios 14, 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Porém, quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Em outras palavras, ele deixou bem claro que o assunto, os homens lá do verso 2, não diz respeito aos homens em geral do mundo, mas à igreja, porque é um fenômeno que ele estava corrigindo dentro de uma igreja. O final do verso 5 de novo. Diz assim: ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O assunto era a igreja. E veja ainda o versículo 27, verso 28, nós vamos considerar mais ainda este fato, correto? Mas veja que o apóstolo Paulo ainda continua. No 1 Coríntios 14, verso 2, na segunda parte, ele diz assim: com efeito, ninguém o entende. Ninguém, quem significa ninguém? Volto a dizer, não se trata de todos os homens o assunto de Paulo aqui, mas do fenômeno que ocorria dentro da igreja, no momento de culto. Ninguém, então, não diz respeito a seres humanos do mundo, mas diz respeito ninguém dos dos presentes, daqueles que faziam parte daquele grupo. Ninguém dos presentes entende. Senão, somente Deus o entende. E em espírito fala mistérios. Aqui, então, as pessoas, eles dizem: agora sim nós pegamos você. Agora nós podemos provar que o assunto trata-se de mistérios, trata de fenômenos que o homem desconhece. Mas quando Paulo falava de mistério, ele não estava se referindo a mistério, a palavras que realmente o homem desconhece. Veja como ele dizia que se tratava os mistérios. Romanos capítulo 16, verso 25, por exemplo. Romanos 16, verso 25. Era muito comum Paulo fazer menção ao termo mistérios. E olha o que ele dizia. Romanos 16, 25 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Aqui Paulo então fala que o evangelho são mistérios que Deus mantém, e ele explica que mantém para os seus, mantém para aqueles que
desejam conhecer a verdade. Então, a palavra de Deus, o evangelho de Deus, segundo a ótica do apóstolo Paulo, ele dizia que era mistérios. E aqui nós vemos lá em Romanos, 1 Coríntios 14, verso 2, e em espírito, ou seja, em íntimo, fala mistério. Veja que a palavra espírito ali não diz respeito ao Espírito Santo, porque a letra E do Espírito é a inicial minúscula. Se fosse uma referência ao Espírito Santo, a letra E inicial seria a letra E maiúscula. Mas aqui está a letra E minúscula, indicando espírito de íntimo. Em íntimo, a pessoa está falando com Deus, coisas que diz respeito às grandezas de Deus, coisas do Evangelho que faz parte dos ensinos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, 26 e 27, nós lemos assim. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então é nesse sentido que é mistério, né? As coisas de Deus que não penetram na mente humana, principalmente se o ser humano é arrogante, ele não aceita as coisas de Deus. Então se torna um mistério. Capítulo 2, 7 a 8, nós lemos assim de 1 Coríntios 2, 7 a 8. Não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, quando Paulo fala de mistério, simplesmente não se trata de coisas misteriosas, não se trata de palavras misteriosas, mas se trata de ensinos que são mistérios para o homem carnal, para o homem natural. E Deus revela todo aquele que tem disposição para aprender. E Paulo coloca como sendo mistérios nesse sentido. Capítulo 15, verso 51 de 1 Coríntios. Capítulo 15, vamos ver alguns textos para comprovar bem que realmente o assunto mistérios diz respeito às coisas espirituais, apenas isso. Diz assim o verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando da volta de Jesus e ele fala, é um mistério. Quando Jesus voltar, haverá pessoas que estarão preparadas sem passarem pela morte. Né? Quando ele fala dormiremos, no sentido de morrer, ele está dizendo nem todos dormiremos. Serão transformados num piscar de olhos e ele chama isso de mistério, uma revelação de Deus para o seu povo. E temos ainda Efésios 3, 9. Efésios 3, 9. Nós lemos assim. A demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Então, veja, aqui ele colocou também referente aos ensinos de Deus como sendo mistérios. Efésios 3, 9. Capítulo 5, verso 32, Paulo também fala o seguinte. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Ele está falando sobre o corpo de Cristo, né? E aqui ele explica simplesmente que nós, como membros, fazemos parte do corpo de Cristo e ele coloca isso como um mistério. Então, tudo que diz respeito aos ensinos da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, sabendo que o homem carnal, natural, não olha como sendo coisas espirituais, então o homem, ele não entendendo, Paulo fala, então, isso é um mistério. Veja ainda, só para terminar, 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo, mas tem outros textos da parte de Paulo que revela realmente que para ele o termo mistério não são palavras misteriosas, ininteligíveis, que se aplica para o dom de línguas, não é isso. São palavras vindas de Deus que diz respeito a todo o evangelho, a toda a verdade da palavra de Deus. Então, 1 Timóteo, capítulo 3,16, nós lemos assim. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito,
visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Enfim, nós temos todas essas colocações aqui a respeito é, a respeito do termo mistério, de forma que quando nós lemos aqui em 1 Coríntios 14, verso 2, comparando com tudo isso que nós vemos da própria palavra de Deus, nós podemos destrinchar o assunto e ver que ele é muito simples. Diz assim então o verso 2: pois o que fala em língua, ou seja, pois o que fala em outro idioma, né, não fala aos homens, ou seja, não fala aos presentes da igreja, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. Só Deus que entende, porque é o caso de Ana ali, ela falando e o sacerdote não entendeu, mas Deus entende. E em espírito, ou seja, do seu coração, fala das coisas de Deus, das grandezas de Deus e do evangelho que Paulo denominava como sendo mistérios. Então, não se trata de coisas que uma igreja deva defender como apoiando línguas estáticas, línguas ininteligíveis. Veja que Jesus deixou bem claro lá que ele não aceita que se fale as vãs repetições. Tem aquele texto lá que as pessoas falavam, em São Mateus 6, verso 7, Jesus havia condenado os fariseus que ficavam nas praças fazendo as suas rezas, repetindo sempre as mesmas palavras. E essas línguas estáticas, na verdade, é uma repetição contínua, sempre das mesmas palavras. E Jesus condenou esse negócio de vãs repetições, né? Então são línguas que não vêm de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum. E eles dizem que são línguas de anjos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 4, o apóstolo Paulo, desde o versículo 1, ele vai explicando. E ele fala a respeito de si mesmo, mas de forma indireta, né? Porque ele não quis se identificar, mas, na verdade, ele estava fazendo uma referência a ele, de que ele, em visão, e a visão para ele foi tão real que ele não sabia se ele foi para o céu em corpo, foi literalmente, ou foi apenas através dos sentidos, em visão. E sendo que ele viu uma realidade no céu e não sabia identificar se ele estava lá de fato, ele discorre isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, dos versos 1 ao verso 3, ele diz que foi para o céu, e o versículo 4 ele esclarece: e ouviu palavras inefáveis, que aos homens não é lícito dizer. Ou seja, ele ouviu a conversa dos anjos, os anjos conversando, e ele descreve aquilo como sendo palavras inefáveis, que está além do alcance do homem, além da realidade do homem. Então, não diz respeito aos homens as línguas dos anjos. Pelo menos no presente, não. E não tem por que Deus usar um homem para falar com ele através de um idioma celestial. O próprio Deus, no passado, nunca fez assim, usando os profetas, usando Moisés, falava com eles, e eles também eram cheios do Espírito Santo. E aqui também nós temos esses homens de Deus na igreja falando, cheios do Espírito Santo. Jesus nunca falou línguas, e ele era todo cheio do Espírito Santo, né? Se ele tivesse falado em línguas, certamente os escritores bíblicos teriam relatado isso, de que Jesus havia manifestado o Espírito Santo na sua vida, falando línguas, falando línguas ininteligíveis, conforme dizem por aí. Mas se não foi relatado isso, é porque Jesus nunca apresentou essa atitude ali de falar línguas desconhecidas. João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, mas também nunca foi relatado dele falar uma língua estranha ali. E eles dizem que para falar línguas, para ter o Espírito Santo, precisa falar línguas. Para ser batizado, precisa provar isso através da manifestação das línguas. Ora, o que diz a Bíblia, né? Há vários tipos de dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante, nós lemos assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outros, discernimento
discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas. Veja, variedades, idiomas, muitos idiomas. Por isso que colocou no plural, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas. Tudo no plural em questão de línguas. Agora, veja o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Veja, e aqui ainda no capítulo 12, ele continua falando que na igreja existe, ao corpo de Cristo, que é a igreja, existe como o corpo humano vários tipos de membros. Um é representado pela cabeça, outro pelo tronco, o outro pelo braço, o outro pela mão, pelos dedos, pela perna, pelos dedos dos pés. Então Paulo está dizendo o composto da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja, é de uma diversidade de pessoas diferentes, e conforme nós lemos aqui, o Espírito Santo usa todas essas pessoas nas suas diversidades, cada uma como lhe apraz. Não existe nenhum abono na Bíblia para dizer que quem recebeu o Espírito Santo foi selado com o Espírito Santo, esse passa a falar línguas. A Bíblia não fala de todo o corpo de crente tendo o mesmo dom, mas fala de todos eles tendo dons do Espírito Santo e colaborando juntos para o crescimento da obra de Deus. Às vezes a pessoa está tremendamente silenciosa, mas ela está cheia do Espírito Santo, né? E às vezes a pessoa está pregando o Evangelho e também está com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem não para atender o capricho da pessoa ou para fazer a pessoa gritar, balbuciar, pular, ficar ali toda se manifestando, não é para isso. É para trazer paz, arrependimento, para a pessoa fazer refletir e arrependei-vos e convertei-vos. Aquilo que Pedro pregava, né? É o Espírito Santo que realiza tanto o querer como o efetuar. Pode ser de forma branda, suave, como pode ser de forma gloriosa. Quanto a isso, não importa. O Espírito Santo, ele não faz as coisas para provocar alvoroço e fazer sensacionalismo e atender os caprichos dos homens. Você encontra lá no livro dos reis, Elias fugindo de Jezabel, do decreto de morte contra ele, e ele, na história, diz que ele fugiu para os montes e se escondeu. E Deus foi ter com Elias para que ele voltasse para Jerusalém. A sua missão ainda não havia terminado. Então Deus fez com que ele visse um grande terremoto, está ali na história de Elias. E a Bíblia fala que Deus não estava no terremoto. Depois fez Elias ver um grande vento. E de repente Deus mostrou para Elias que ele não estava no vento. Depois fez Elias ver um grande fogo. E de repente Deus disse que ele não estava no fogo. E finalmente, uma brisa suave varreu os seus cabelos, fez com que seus cabelos sentissem aquela brisa. E Deus se revelou através daquela brisa. Então, Deus não está aí com o Espírito Santo procurando fazer as pessoas verem coisas sensacionais. É isso que Jesus explicou lá para Nicodemos, em São João capítulo 3. Ele é como o vento, né? Você sabe que ele está ali, você sente o vento, mas é invisível. Ele não tem o propósito de atender caprichos. Assim era a pessoa de Cristo. Ele não estava ali para revelar grandezas, para mostrar coisas gloriosas. E Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa rever os seus conceitos. É preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. São João capítulo 3, você vê essa experiência. Mas tudo diz respeito à atividade do Espírito Santo. Não é ficar falando línguas ou entrando em contato com curas, milagres, revelações e sensacionalismo. Faz parte, mas desde que seja de acordo com o coração de Deus, de acordo com a diretriz de Deus. Volto a dizer o que está em 1 Coríntios 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, todas essas diversidades de dons, distribuindo particularmente a cada um como ele bem desejar, como lhe apraz. Vamos ver aqui, então, a regra que o apóstolo Paulo deu para a igreja de Corinto, para que eles realmente se organizassem como igreja. Afinal, ele foi para lá
para organizar aquela problemática da igreja, da balbúrdia, da falta de ordem, e enfim, para corrigir aquela igreja, olha só as regras que ele impôs ali. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 27 e o verso 28, nós lemos assim. Paulo falando, se alguém falar em língua, ou seja, se alguém falar em idioma, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Veja, novamente aqui, ele prova que o assunto que você encontra lá em 1 Coríntios 14, verso 2, não fala aos homens, senão a Deus, é isso que está dizendo aqui. Fique calado na igreja, em outras palavras. O assunto não diz respeito aos homens do mundo todo, mas diz respeito aos presentes. Aos presentes aonde? Aos presentes na igreja. Porque o assunto que ele discorreu aqui diz respeito ao acontecimento da igreja. Então não fala aos homens, às pessoas que estão na igreja, em outras palavras. E se trata disso. E a regra, então, ela é muito clara. Ele falou assim, se alguém falar em outra língua, em outro idioma, como era comum acontecer ali, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Olha só que clareza das palavras de Paulo para organizar a balbúrdia que havia naquela igreja. Para que não fique um culto muito extenso, porque todos queriam dissertar naquela igreja como que eles conheceram o evangelho ou queriam pregar alguma coisa, e eles davam oportunidade para isso. Então, mas para que ficasse um tempo limitado, para não ficar o dia todo todos querendo falar, ele limitou no máximo para que 2 pessoas falassem, ou no máximo 3. Assim, o culto não se estenderia durante muito tempo, não ficaria cansativo. E que haja intérprete. Se a pessoa vai ali falando um outro idioma desconhecido, que tenha intérprete. Veja que o assunto é realmente sobre idiomas. Que tenha intérprete. Se não tiver intérprete, aí é aquele negócio que ele diz lá em 1 Coríntios 14, verso 2. Fale em espírito consigo mesmo e com Deus, né? Fale dos mistérios, ou seja, converse no seu coração com Deus. Deus vai entender certamente qualquer idioma, mas as pessoas ali da igreja não entenderiam. Então, fale consigo mesmo e com Deus, e caso não tenha intérprete. Agora veja só o que ele disse aqui no versículo 33, ainda organizando a igreja. 1 Coríntios 14, verso 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele estava deixando bem claro que a igreja de Deus deve ser uma igreja pacífica, não igreja de balbúrdia, de anarquia. Certa vez meus pais contam que eles foram convidados por uma irmã pentecostal para ir ao culto deles ali, e ela ficou feliz porque meus pais aceitaram, e eles foram ali para agradar aquela irmãzinha. E quando chegaram ali, eles ficaram totalmente desconcertados, porque chegou um momento do culto que começou a haver uma sessão de aleluias, glória a Deus, e amém, e aleluia, glória a Deus, e amém. E eles queriam gritar mais alto um do que o outro, mais ou menos o que acontecia, eu acredito, ali na igreja de Corinto, mas eles queriam se destacar nesse sentido, interrompendo constantemente o pregador, e de repente começou uma sessão de oração ali, que o orador começou a falar línguas, mesmo na hora da pregação, ele começou a falar línguas estranhas, línguas ininteligíveis, línguas estáticas, e de repente aquilo provocou um alvoroço, e aquele frenesi de todos os irmãos começaram a falar línguas estranhas, e começaram a se mover com trejeitos, com pulinhos, com saltos, alguns começaram a rodopiar, outros caíram no chão, começaram a balbuciar, alguns até espumavam pela boca, e de repente ficou aquela grande balbúrdia, e a oração foi cada vez mais se intensificando nesse sentido, né? Aí de repente, na hora que parecia que ia acabar, o pastor ali começava tudo de novo, e o frenesi aumentava, e ali houve toda aquela confusão,
Meu pai e minha mãe disseram que saíram de lá com os ouvidos inchados, com a cabeça doendo de tanto barulho, e como diz aqui em 1 Coríntios 14, verso 33, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, né? Como em todas as igrejas. Em Hebreus 12, verso 28, diz que nós devemos cultuar a Deus com reverência. Abacuque 2, verso 20, diz que nós devemos nos silenciar na presença de Deus. Efésios 4, verso 31, diz que Deus não se agrada com gritaria. E todos esses fenômenos aconteciam nessas igrejas. Acontece nessas igrejas, e eles dizem que isso é uma prova de que eles estão cheios do Espírito Santo. E quando eles encontram uma igreja mais silenciosa, mais de acordo com a Bíblia, eles dizem que é uma igreja fraca, sem poder, uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo. Olha a que ponto eles chegam na questão de destruir e torcer o que a palavra de Deus ensina. Conta-nos um pastor que uma vez ele estava caminhando na rua ali, perto da sua casa, e havia uma igreja pentecostal que era um momento de culto daquela igreja. Era um culto de oração. E ele ficou curioso, dado a grande balbúrdia que ele ouviu lá do meio da rua, dentro daquela igreja. E ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. Parecia até que estavam brigando dentro da igreja. E quando ele chegou na porta da igreja, havia um irmãozinho com um terninho surrado, muito humilde, muito simples, que estava ali na recepção da igreja. E ele só pôs a cabeça para dentro da igreja, do lado daquele irmãozinho, e ele disse que a igreja estava forrada de pessoas pulando, gritando, e havia realmente um dom de línguas ali descontrolado, todos falando ao mesmo tempo, todos num grande frenesi ali, contagiando um ao outro, e de repente esse nosso irmão, que na verdade é um pastor, ele disse que falou para aquele irmãozinho o seguinte, ele abriu ali em 1 Coríntios capítulo 14, os versos 27 e 28 que nós já lemos aqui, e vamos ler de novo só para lembrar o que diz assim. Paulo disse, se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Abriu o texto e explicou para aquele irmãozinho. Veja, no máximo 3 deve falar e um de cada vez. E perguntou para aquele irmãozinho da porta da igreja, quantos estão falando ali? Havia cerca de 100 pessoas falando línguas ali naquela igreja. Aí o pastor ali, que mostrou o texto bíblico, disse, eu pergunto para você, essas pessoas estão de acordo com a Bíblia ou estão totalmente fora do que a Bíblia diz? Aquele irmãozinho ficou olhando ali, ficou todo confuso e de repente o irmãozinho ficou ali com a sua Bíblia aberta nas mãos, o pastor se retirou, depois de uma certa distância olhou para trás e viu que aquele irmãozinho continuava olhando para o texto bíblico sem entender coisa alguma. Ele ficou perplexo, confuso, porque ele viu que a sua igreja estava desvirtuando a palavra de Deus, a clareza da palavra de Deus. Enfim, essas igrejas mais querem falar com os demônios quando tem a sessão de exorcismo deles. E lá em São Lucas 4,41, nós vemos um episódio de Jesus falando para os demônios calarem, porque Jesus não queria dialogar com os demônios. Então, é tudo contrário o que Jesus ensinou, o que a Bíblia defende sobre o verdadeiro culto, sobre os verdadeiros dons de Deus, sobre o verdadeiro dom de línguas. Aí eles abrem a Bíblia, o falso profeta, e querem desvirtuar os textos bíblicos, e aí apresenta um falso ensinamento e leva as pessoas a acreditarem que elas estão realmente no lugar certo, no lugar onde Deus atua, onde o poder de Deus se manifesta, e ali eles se envolvem e se perdem através dos fenômenos, dos milagres, das realizações espirituais e assim por diante. Enfim, nós temos todas essas colocações que nós podemos tirar daqui da palavra de Deus, e eu espero que você tenha entendido com respeito ao assunto, ao dom de línguas, ao verdadeiro dom de línguas. Por hora nós ficamos aqui. No próximo encontro nós vamos mostrar como que o catolicismo e as igrejas que não são igrejas de Deus,
que é tida no Apocalipse como falso profeta, como esses dois poderes se encontram e são descritos no capítulo 17 do Apocalipse. Então, isso será no próximo encontro. E assim nós daremos sequência a explicar melhor todos esses assuntos, mais ainda do que já explicamos. Por ora, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço você por ter estado conosco. Espero você no próximo encontro e peço a você que pense nisso. Por ora, fique com Deus e até lá.